Olá, tudo bem? Eu sou Suzana Meira, repórter do Hoje Online. Estamos começando mais uma edição do Hoje Entrevista. Hoje a gente convidou uma pessoa muito especial para participar com a gente da nossa entrevista, o João Carlos Rodovalho, mais conhecido como João Saci. O João, ele tem uma longa história com o câncer. Ele teve a doença por 5 vezes e hoje ele vai contar um pouquinho mais para a gente dessa história. João, seja muito bem-vindo aqui no Hoje. Para começar, eu queria que você contasse como foi a experiência do diagnóstico do primeiro câncer aos 17 anos. Oi, Suzana, eu agradeço o convite de estar aqui hoje para contar um pouquinho da minha história. Eu digo que a primeira vez que eu recebi a notícia, nossa, parecia que o mundo tinha acabado, né? Aquele turbilhão de emoções, você não sabe muito bem o que vai fazer, como que vai fazer, você só sabe que você tem que lutar contra uma doença que se chama câncer, e que você precisa passar pelo tratamento de quimioterapia, que a gente sabe, não é um tratamento muito fácil, né? É aquela sensação de, tipo, tá, e aí, vamos, como que vai ser, né? Mas eu sabia que eu deveria seguir em frente, que eu deveria fazer o tratamento e que eu deveria continuar levando minha vida da forma que dava para levar, que normalmente eu me sentia doente quando eu fazia a quimioterapia, mas quando eu não estava no processo de quimioterapia, eu continuava fazendo minhas coisas normalmente. Eu ia para shopping, assistir filme, eu ia passear, eu dava um jeito de estar sempre ativo e não ficar tanto tempo em casa, né? João, depois do primeiro diagnóstico, teve todo esse processo de tratamento, né? Chegou um momento que você achou, não, tô curado disso e agora a vida que segue. E quando você recebeu a notícia de um novo diagnóstico, como que foi? Teve um momento que eu comemorei, né? A minha cura foi ali mais ou menos em 2015, porque já havia 5 anos que não tinha nenhuma recidiva, porque a última foi em 2010. Comemorei, né? Falei, nossa, finalmente tô livre, a minha chance de ter câncer é como de qualquer outra pessoa normal, então, aquela festa, né? Mas aí em 2016... veio uma nova surpresa nos exames de rotina. Mais um nódulo. Eu falei, caramba, né? O que eu fiz? Esse já foi o terceiro diagnóstico? Não, esse foi o quinto, Esse né? já foi o quinto? Foi o quinto. Foi o último ali em 2016. Mas eu estava tão preparado psicologicamente, eu digo que eu acostumei tanto com a notícia, que eu falei, não, beleza, eu sei o que eu tenho que fazer. Vou lá consultar com meus médicos em Goiânia, vou conversar com eles, vou decidir a cirurgia, quando que tem que ser feito, se é uma cirurgia mais rápida, né? E foi, cheguei, conversei com o meu médico, já conversei com o cirurgião e falei para ele, vamos marcar a cirurgia. Ele, vamos marcar no dia 22 de dezembro. Eu falei, beleza, dia 22 de dezembro a gente faz a cirurgia. E quando eu entrei para internar, estava toda aquela expectativa, né? 22 de dezembro, como que vai ser? Vai passar o Natal no hospital ou não? Mas já estava experiente, né, de cirurgias no pulmão. Já era a quarta. Então, vamos dizer assim, já sabia o que tinha que fazer, como fazer. Eu saí do centro cirúrgico, ainda sob efeito da anestesia. Falei para o pessoal lá que estava no quarto comigo, chama a fisioterapeuta, que eu quero começar o processo de fisioterapia respiratória. E no dia 24 eu estava passando o Natal em casa. Olha só, o esforço, dedicação e a fé também na cura fez com que o João passasse o Natal com a sua família. Depois de todo esse tempo, todo esse processo, o primeiro câncer você perdeu a perna, teve que fazer uma amputação. Quando o João ele tem uma história com o esporte, que foi um dos fatores que ajudou ele a superar tudo isso, como que começou a sua história de superação, motivação pelo esporte? Antes de eu começar o tratamento de quimioterapia, eu já era atleta de natação. Eu estava iniciando a carreira. Eu digo que eu era um atleta mais ou menos, assim, né? Porque estava no início, ainda tinha certas dificuldades, então estava naquele processo de evolução. Aí veio o câncer, aí já veio a notícia que eu teria que amputar a perna, mas ao mesmo tempo eu já tinha visto que tinha Paralimpíadas, né? Em 2000, se eu não me engano, foi em Sydney. Falei, depois que eu amputei minha perna, eu falei, não, dá para continuar nadando.
E o meu professor, ele chegou assim, João, ainda bem que você perdeu a perna, né? Porque sua pernada era horrível, mas a sua braçada é muito boa. Aí eu falei, poxa, como assim, né? Mas eu compensava a falta da perna num deslize de braçada muito boa, numa técnica de braçada muito boa. Eu acabei me dedicando muito mais ao esporte, porque eu enxerguei que o esporte me daria condições de levar uma vida normal, uma vida como qualquer outra pessoa. E o esporte ele iria me ajudar tanto na adaptação da prótese como na questão do câncer também. Na preparação do meu organismo tá bem para caso viesse a acontecer, né? Como veio a acontecer das outras vezes. Isso meu médico até dizia, não, a gente sabe que teu organismo ele é bem preparado, bem condicionado, então a gente pode fazer alguns tratamentos um pouco mais pesados. E saberia que eu conseguiria suportar, então como eu tinha uma alimentação mais equilibrada, e tudo isso facilitaria na hora do tratamento. Eu digo, as pessoas me perguntam, tá, João, o que você fez de diferente? Eu falo, olha, o que eu fiz de diferente foi praticar esporte a minha vida toda. É a única coisa que eu fiz de diferente. Será que foi isso que te ajudou a vencer o câncer 5 vezes? Pode ser. Tem outros fatores também, né? Questão da fé, questão de ter uma mentalidade positiva, de seguir durante o tratamento, continuar vivendo. Eu vejo dessa forma. E para quem não conhece o João, gente, o João também pratica CrossFit, levanta peso, muito peso, inclusive, né, João? Conta pra gente como que foi, quando começou o CrossFit na sua vida? Isso, eu parei de desistir da natação, né? Depois de uns 15 anos nadando, não tinha mais a mesma motivação. A vida adulta foi cobrando outras coisas, eu tinha que trabalhar, tinha que estudar e eu desisti. Até que eu vi na internet, no Instagram, nas redes sociais, né, as pessoas postando foto de um tal de CrossFit. Eu queria saber o que era. E na época minha ex-esposa falou assim, poxa, você é um ex-atleta de natação e tá roncando, cara. Vai fazer alguma coisa, porque eu só tava na coisa de ficar comendo churrasco todo final de semana e acabei engordando. Aí eu fiz a primeira aula experimental em Goiânia, no box onde eu vou treinar hoje, que é a Primatas, e quando eu saí de lá eu falei, não, é isso que eu quero pra minha vida. E desde então não parei, tem 4 anos e meio, e a única vez que eu parei foi em 2016, que eu tive que fazer a cirurgia ali no final de 2016, em dezembro, mas era janeiro já, final de janeiro já tinha voltado aos treinos. Então, meu organismo se recuperou muito rápido. Certo, o João comentou com a gente que a primeira aula experimental do CrossFit ele fez aqui em Goiânia. Só que posteriormente ele se mudou para o Rio Grande do Sul, morou lá por 12 anos. Isso, eu morei no Rio Grande do Sul durante 12 anos. A minha aula experimental foi na época que eu estava de férias aqui, né? Porque a minha mudança foi em 2006, que eu mudei para lá, eu conheci uma gaúcha, acabei me apaixonando ou me apaixonado, né? Sabe como que é? Faz loucura. E acabei indo para o Rio Grande do Sul, não tinha nem 8 meses de autotransplante de medula, que foi quando eu tive a segunda vez o câncer, que eu tive que fazer um autotransplante para diminuir a chance do tumor voltar. Durante esse tempo, esse período, você trabalhou com muitas pessoas também que passaram pelo câncer, com palestras, né? Contando a sua história. Conta um pouquinho pra gente como que foi. Para mim é muito gratificante, sabe? Poder ajudar essas pessoas, levar uma mensagem de fé e de esperança para elas. Porque, inclusive, uma menina veio conversar comigo e falou assim, quando a gente enxerga alguém que está passando pelo mesmo que você e que hoje está bem, é diferente quando a pessoa fala assim, olha, vai dar certo. Então, ela enxerga de outra forma, poxa, deu certo, né? Ele está bem hoje, tá com saúde, está fazendo as coisas normalmente do dia a dia. E eu acabei indo visitar outras pessoas em hospitais, levando uma mensagem, dizendo algumas coisas. Inclusive numa palestra, eu lembro até hoje dessa pergunta, foi uma das perguntas que me fez refletir muito sobre tudo que eu estava fazendo. Era o final da palestra, eu vi uma mulher e ela estava meio que chorando, ela tinha chegado no final da palestra. E ela chegou para mim e perguntou assim, qual que é o teu objetivo com essas palestras? Pô, eu meio que dei uma tonteada, né? A gente não espera esse tipo de pergunta. Aí eu falei para ela, não, é mostrar que
que apesar dos problemas, a vida segue, você consegue superar, né? Dia após dia, você precisa viver aquele momento, precisa viver aquela dor, aceitar o que está passando, o que está acontecendo e saber que ali próximo você vai estar bem, visualizar isso, né? Aí depois que eu terminei de falar com ela, ela chegou e falou assim, não, é porque eu perdi meu filho pro câncer. Aí eu falei, caramba, né? Aí você tem a noção de tudo que você está fazendo. Porque era uma pessoa que teve um trauma, ela perdeu um filho, né? Que não é a ordem natural das coisas, né? A ordem natural é primeiro os pais irem, depois os filhos. Então, eu vi assim que não, realmente é uma história que eu tenho que levar em frente, que eu tenho que seguir contando para as pessoas, que eu tenho que seguir divulgando, porque eu digo que é muita questão da fé, né? De acreditar, de buscar, de lutar sempre até o fim, lutar até o último momento. Saber que você fez tudo que era necessário, tudo que era preciso, entende? Porque foi isso que eu fiz, foi isso que eu fiz. Quando comecei tudo isso em 2001, meu primeiro tratamento, eu não imaginava que eu iria, depois de 18 anos, ia escrever um livro, ia estar contando a minha história e dando entrevistas sobre isso. Não imaginava. Eu sabia que eu tinha que viver aquele momento. Tudo que eu tenho hoje é porque eu olhei para trás e vi que tinha aprendizados, tinha coisas que eu aprendi. Costumo dizer para as pessoas que é enxergar o lado positivo das coisas negativas. Porque tudo que às vezes de ruim acontece, se você olhar muito bem, você vai ver que teve um ensinamento naquele momento. Então é isso, né? De buscar, de levar essa mensagem para as pessoas. Certo. Eu confesso para vocês também que eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do João e, como você disse, foi de muita reflexão para mim, porque eu também estava num momento que eu estava passando por problemas que não eram nada, né? Diante de tudo aquilo ali que eu pude vivenciar da sua história. Mas hoje, como o João já falou do livro, a gente também convidou ele para falar do grande projeto dele. Esse ano o João completa 35 anos, mas também tem uma segunda data de aniversário, que completa 18 anos do primeiro câncer, e ele pôde também fazer o lançamento do livro dele, Nascidos para Vencer. Esse é o livro. Esse é o livro, Nascido para Vencer, uma vida de superações, onde eu conto um pouco desses 18 anos de luta contra o câncer, né? Que não foi fácil, mas acabou que no fim está dando tudo certo. Eu consegui me formar, consegui fazer uma pós-graduação, consegui continuar treinando, né? Vivendo todos os dias como se fosse o último dia, né? Eu posso dizer assim, porque a única certeza que a gente tem na vida é que um dia vai morrer, né? Então a gente tem que viver, tem que aproveitar, mas tem que planejar outras coisas também. Esse daí é um projeto que eu tenho orgulho de ter feito ele. Eu digo que quando o livro saiu, que eu peguei o primeiro exemplar na mão, eu vi encadernando o primeiro exemplar, eu falei, nossa, dá vontade de dormir com ele, porque é uma coisa que eu tenho muito orgulho de ter feito. Certo, e recentemente, como eu disse, o João morava no Rio Grande do Sul, agora ele voltou para Goiânia. E nessa volta ele fez um trajeto também divulgando o livro, dando palestras. Como que foi essa viagem do Rio Grande até Goiânia? Durou 7 dias a viagem. O pessoal, nossa, 7 dias, 7 dias. Porque eu fiz 2.300 quilômetros, né? Pegando pelo Maps ali, mais ou menos deu 2.300 quilômetros. E eu passei pelas cidades de Criciúma, Florianópolis, Itajaí, Atibaia e São Paulo. São Paulo foram em 2 lugares. E que eu levei o livro, divulguei, fiz palestra, treinei com o pessoal, porque o pessoal do CrossFit, eles falam, não, você pode vir aqui divulgar o livro, mas você tem que treinar. Aí eu falo, beleza. O bom é o treinar, né? Mas a parte mais difícil foi de Itajaí até Atibaia, que foram 9 horas de viagem, e viagem com chuva, a estrada é bem íngreme assim, porque passa por serras e tudo mais, mas é bem bonito o passeio, vale a pena fazer essa viagem. Mas quando você tem um propósito, quando você quer algo, quando você luta por isso, os 2.300 quilômetros é nada. Eu digo que é só o começo.
João, para a gente finalizar, eu queria que você contasse um pouco como está sendo a aceitação do livro. Eu já percebi que na internet geral está gostando. Acho que as pessoas se veem muito em determinados pontos da história, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente e de como as pessoas também podem adquirir o seu livro. Bom, os retornos que eu recebo são normalmente ali pelo Instagram, né? Que o meu Instagram é o JoãoCRC. Ali também tem um link para a pessoa adquirir no meu perfil, adquirir o livro, ou pode ser comprar diretamente comigo. Eu digo, tem gente que compra o livro, eu encontro a pessoa e entrego. Já entreguei o livro no meio de uma rodovia. Parei em frente a uma guarita da Polícia Militar, Brigada Militar lá no Rio Grande do Sul. Entreguei 2 livros para a pessoa, fiz um autógrafo ali na hora. E a aceitação está sendo muito boa, porque as pessoas falam assim, eu enxergo você contando a história para mim, da forma que você é, o livro é a tua cara, é bem parecido mesmo com a tua história de vida, do jeito que você é, e mostra que problemas acontecem, né? Problemas vêm e vão, a gente pode passar por isso, pode superar. Igual uma menina agora que deu um retorno muito legal, que ela falou, terminei de ler seu livro na hora que eu vou começar meu tratamento de quimioterapia, então isso me deu muita força, muito ânimo para seguir nesse tratamento. Então ali eu falei, não, é esse o objetivo, entende? Passar a força, passar a esperança para a pessoa suportar um tratamento que às vezes é difícil. A gente sabe que o câncer tem um estigma muito grande, né? Ok, João, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Foi um prazer conversar com você novamente. Prazer meu. O Hoje Entrevista fica por aqui. Não deixe de nos acompanhar no hoje.com, também nas redes sociais. Até mais.